Olá, meu nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o período entre guerras. Esse período que vai, logo pós ao final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Esse período que é marcado por um monte de coisa, né? Como, por exemplo, a crise de 29 e a ascensão de partidos de extrema direita na Europa, como o Partido Fascista, o Partido Nazista e regimes totalitários, né? E autoritários como o salazarismo e o franquismo, certo? A gente viu que a Europa estava mergulhada num caos econômico e cheio de problemas, né, sociais, políticos e de toda a ordem. E esse era um campo perfeito para ganhar força às ideias socialistas. E aí, para barrar o avanço dessas ideias socialistas, surgiram na Europa esses regimes totalitários e autoritários que a gente vem falando, certo, gente? Muito bem, nós já falamos do fascismo, né? O fascismo que vai ser o primeiro grande regime autoritário de extrema-direita que vai surgir na Europa nesse período entre guerras. E não tem como falar disso, gente, sem falar do nazismo, de Hitler e de regimes autoritários que a gente vai ter em Portugal e na Espanha. Beleza, gente? Então vamos lá para nossa aula de hoje e vamos falar sobre o nazismo. Gente, a Alemanha, ela sofreu, muito mesmo no período pós-Grande Guerra. Por quê? Ela foi colocada como a grande causadora da Grande Guerra, certo? E ela saiu derrotada. Então vocês imaginam, ela saiu derrotada e teve que assinar as imposições humilhantes do Tratado de Versalhes, que para muitos historiadores é o fato que vai fazer causar a Segunda Guerra Mundial, né? Então a Alemanha, ela saiu devastada, mergulhada numa crise econômica profunda, certo? Teve os seus principais territórios divididos entre França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, África do Sul, certo? Então ela perdeu muitos territórios que tinham riquezas excepcionais, certo? Além disso, né, não tinha como gerar riquezas, porque eles não tinham dinheiro, estavam devastados, tinham que pagar pesadas indenizações. E aí, mergulhado nesse caos, gente, eles vão fazer o quê? Emprestar dinheiro de outros países e abrir os seus países para investimento internacional, principalmente dos Estados Unidos, certo? Gente, precisa ter noção. No início, ali, pós-final da Grande Guerra, 1918, um pão, né, um pãozinho custava 63 marcos, que era a moeda, né, alemã. Já 10 anos depois, né, 11 anos depois, 1929, que é quando tem a crise 29 nos Estados Unidos, e a gente não precisa falar, né? Se afetou os Estados Unidos, vai afetar todos os países que são parceiros econômicos dos Estados Unidos. E a Alemanha vai ser parceiraço, porque está endividada até a estampa com os Estados Unidos. Então, lá em 1918, 63 marcos. Em 1929, a gente custava 201 bilhões de marcos. O dinheiro alemão perdeu totalmente valor. As crianças brincavam com pilha de dinheiro porque não tinha valor nenhum. Tipo, pegava-se maços de dinheiro fazendo de conta que eram bloquinhos de montar. Para vocês terem noção de como, né, a Alemanha estava devastada. E aí, mais uma vez, né, com esse caos todo, vai ser o campo fértil para surgir as ideias socialistas e para elas ganharem força e começar, né, a tomar parte do cenário, transformar o cenário alemão. E aí, gente, a mesma coisa. Essa crise toda que piorou com a crise 29 na Alemanha, né, e o surgimento desse socialismo ganhando força, faz surgir na Alemanha o nazismo. Um partido, né, um regime de extrema direita que vem para tentar barrar e controlar o avanço do socialismo, das ideias socialistas. E aí, gente, uma coisa não está dissociada da outra. As coisas estão todas em bloquinhos assim. Nazismo, Hitler, antissemitismo, Holocausto, Segunda Guerra é uma grande bola ruim que aconteceu aí no período dos anos 20, 30, 40 na Europa, certo? Muito bem. O Hitler, gente, é uma figura muito emblemática, uma figura histórica muito forte.
Então vocês vão escutar especulações assim e coisas sobre a vida pessoal, particular e política dele assim em larga escala. Como é uma pessoa que um personagem histórico muito famoso, vai ter especulação dele à torta direito. Mas basicamente, ele nasceu na Áustria, ele é austríaco, lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial e ficou muito frustrado de ter perdido a guerra, E para ele, para o Hitler, pior do que os inimigos externos que a Alemanha estava lutando na Grande Guerra, eram os inimigos internos que faziam a Alemanha perder. E um desses inimigos internos, que vai ser assim, o foco dele, de extermínio literalmente, vão ser os judeus, certo? No final dos anos 20, a Alemanha já não é mais uma monarquia, é uma república, a República de Weimar. E o Hitler, descontente com essa situação, ele vai se unir a outras pessoas e vão fundar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Gente, pílula de informação importantíssima. Não é porque o Partido Nazista se chamava Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães que ele era de extrema esquerda, certo? O Partido Nazista sempre foi e sempre será um partido de extrema direita, tá, gente? Não tem nada de socialista soviético. Era só o nome socialista, mas não era socialista, não. Era nazista, era de extrema direita, beleza? Não confundam as coisas, por favor. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar pilhado com essa história de socialismo crescendo e vai concorrer a eleições. E aí, já em 23, gente, em eleições, eles conseguem muitas cadeiras. Significa que eles têm muito apoio, certo? Da população. Então, o Partido Nazista de extrema-direita vai ganhar muito apoio da população para combater as ideias socialistas e a crise que está se implantando, se alastrando na Alemanha,